Pessoal, tá dando para observar o slide? Certo? Vamos, pessoal, agora é a aula, viu? Deixar de comentário, vamos prestar atenção na aula, que isso aqui é o conteúdo da prova, não é isso? Então vamos prestar atenção, tirar as dúvidas. Se tiver dúvida, perguntem, tá certo? Pode ter, tá certo? Conteúdo da prova, para todo mundo tirar 10. Não é isso? Né, Adriel? Então vamos lá, iniciar. Então, ó, pessoal, o que é que vai cair na prova de física do terceiro ano, tá certo? Vai cair sobre resistores e geradores, tá certo? Assim, ó, pessoal. Então, assim, ó, preste atenção, se tiver dúvida, perguntem. Tá certo? Eu estou gravando aqui a aula e eu vou colocar junto com o slide no grupo de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para ficar melhor. Certo? Então, vamos lá. Pessoal, a primeira questão, né, que eu coloquei aqui de revisão para vocês, sobre resistores, tá certo? Sobre resistores. Então, essa primeira questão tem o seguinte, observe que está idêntica à prova, certo? Então, vamos lá, ó, determinar a resistência aqui no circuito abaixo. Então, nós temos aqui, pessoal, esse circuito elétrico está em série ou está em paralelo? Olha, a Gabriela disse que está em paralelo, muito bem, ó. Quando tiver um abaixo do outro, pessoal, está em paralelo. Corretíssimo, tá certo? Olha aí, o Adriel também está se garantindo. Então, vamos lá, ó. Ana Gabriele, Leane, certo. Larissa, Ana Fabielle. Muito bem, ó. Então, ó, se tiver um abaixo do outro, pessoal, está em paralelo, tá certo? Então, ó, quando tiver em paralelo, a gente vai utilizar aquela formulazinha lá, ó, que só é uma, não é isso? Ó? Você vai, ó, pegar os dois aqui, ó, estão em paralelo, não é isso? Ó, estão em paralelo. Então, ó, você vai fazer nessa formulazinha aqui, ó, quando tiver resistores em paralelo. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Professor, é necessário colocar a fórmula? Não, pessoal, se você já souber da fórmula, já faz logo direto, não é isso? Então, ó, só substituir, ó, 2 vezes 2, né, e 2 mais 2, ó. 2 vezes 2 é quanto? 4. 2 mais 2, 4. Dividindo, ó, 4 dividido por 4, que é igual a 1. Que seria o quê? O item A, não é isso? Pessoal, tem alguém que tem dúvida nessa primeira questão? Ah, se tiver, pessoal, perguntem para não ficar com dúvida. Olha aí, estão achando fácil. Muito bem. É bem fácil mesmo isso aqui, né? Até agora, nenhuma dúvida. Muito bem. Então, vamos aqui para a próxima, certo? Primeira questão. A segunda, ó. Determinar a resistência equivalente no circuito abaixo. Esse circuito, pessoal, observe, ó. Temos aqui, ó, em paralelo esses dois, né, ó. Em paralelo, e esse outro aqui, ele vai estar o quê? Em série, não é isso? Separado, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, primeiro, ó, vamos resolver os dois primeiro em paralelo, o resultado eu vou somar com esse dois, porque ele vai ficar o quê? Em série, não é isso? Então, vamos lá, eu vou fazer esses dois primeiro, em paralelo, o resultado eu vou somar com esses dois, que vai ficar em série. Então, ó, resolvendo, ó, a formulazinha de novo, eu coloquei aqui, mas não é necessário você estar colocando direto, porque se você já souber, não precisa nem colocar a fórmula, vai logo direto, ó. Então, fazendo os dois primeiro, ó, 2 vezes 2, né, e 2 mais 2, ó, 2 vezes 2, 4, 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, que é igual a 1, tá certo? Então, o resultado desses dois aqui em paralelo, o resultado foi 1, não é isso? Enquanto o resultado foi 1, então isso aqui se elimina, ó. Tá certo? Se eliminou, ficou o que aqui?
só ficou o circuito valendo 1, que é o resultado dele, ó, a resistência equivalente. Não é isso? Ó? Vai ficar dessa maneira, ó. Fazendo aqui mais ou menos o desenho. Não é isso? Aqui ficou 1, que foi o resultado. Esse aqui é o 2, que já tinha, permaneceu. Então, o que é que eu vou fazer agora, professor? Se está em série, o que é que eu faço? Só somar. Não é isso, pessoal? Bem fácil. Então, tá aqui, eu fiz só somar. Ó. 1 mais 2, 3, não é isso? Aqui seria o item C. Tá certo, pessoal? Se tiver dúvida, perguntem, tá certo? Mas acho que isso aqui é bem tranquilo. Não tem como você ficar com dúvida. É bem fácil. Certo? Muito bem. É o Caio, a Samara, a Franciele. Show, né? Vamos daqui para a próxima. Tá dúvida até aqui? Se tiver dúvida, pergunte. Netinho, uma dúvida. Uma Oi, pergunta, quer dizer. pode perguntar. Vai Tipo lá. assim, eu começo só em paralelo ou tanto faz eu começar em série? Depende do circuito elétrico, porque assim, se você começar aqui em série, nesse circuito, não tem como, né? Porque só tem série, só tem um. Então, eu aconselho primeiro fazer esses dois em paralelo, primeiro. Vai depender do circuito, tá certo? Então, ó, até voltando aqui, ó, na primeira questão, só tem dois em paralelo, não é isso? Então, a gente resolve em paralelo, porque não tem série, certo? Na segunda questão, nós temos aqui ó, um circuito misto, não é isso? Porque tem paralelo e tem série. Mas aqui só dá para resolver primeiro o paralelo para depois somar em série. Porque não teria como eu começar por série, não é isso? Porque não tem um resultado do paralelo. Tá certo? Vai ter mais questões, aí a gente vê qual é a melhor maneira de resolver. Tá certo? Então vamos aqui, ó, a segunda, né, o que a gente já fez. Ó, a terceira. Essa terceira questão, qual é a resistência equivalente da associação a seguir? Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, esses dois aqui estão em paralelo, eu vou até circular aqui para vocês, ó. Por que que estão em paralelo, professor? Porque estão um abaixo do outro, né? E o circuito está fechado, ó. Não. Nós temos esse outro aqui que está em série, ó. Está em linha reta, não é isso? Ó? Então, eu vou resolver primeiro. Eu não posso resolver primeiro em série, porque eu não tenho o resultado desse aqui em paralelo. Então, qual é a regra? Resolve primeiro esses dois aqui, ó, em paralelo. O resultado eu vou somar com esse que está em série. Ó. Pronto, é a única maneira que eu posso resolver esse circuito. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Resolvendo primeiro esses dois aqui em paralelo, que é o 20 e o 30. Tá certo? Então, ó, utilizando a formulazinha, professor, é necessário colocar a fórmula direto? Não, é só substituir. Se você já souber da fórmula, vai logo direto. Ó. Então, ó, R1 vezes R2, R1 mais R2, né? Isso estão multiplicando, ó. 20 vezes 30, 600. E 20 mais 30, 50. Fazendo a divisão, vai ser quanto? Ó? 12. Então, ó, o resultado desse aqui em paralelo, né? Foi quanto, professor? Foi 12, ó. Pronto, então esse aqui foi eliminado. E esse aqui de baixo também, ó. Sobrou o quê? Só o 12 e o 50. E esse circuito aqui ficou o quê? Em série ou foi em paralelo? Em série, né? Porque ele ficou em linha reta. Se tiver em linha reta, é só somar, pessoal. Então, ó, somando, ó, 12 mais 50, que vai ser igual a quanto? 62, não é isso? Muito bem. Tá certo, pessoal? Dúvidas, perguntem. Tá certo? Que seria o item D, né? 62. Bem fácil, tranquilo, tá certo? Aqui na sala, se Deus quiser, vai sair vários engenheiros elétricos, não é isso? Muito bem, até agora tá tranquilo. Tá show, né? Pessoal, se tiver dúvida, pergunta, tá certo? Pode me interromper, não tem problema não. Então vamos aqui para a próxima. Ó, a quarta questão, pessoal, porque vai ter o seguinte, ó, tem algumas questões que vem um desenho, né, do circuito elétrico, e outros não, vem na pergunta, né? Por isso que eu estou colocando as duas possibilidades, com desenho
e sem o desenho, tá certo? Então, olha aqui na quarta questão, ó, vai ficar o seguinte, ó. Dois resistores, tem um aqui, ó, R1, que é igual a 15, e o R2 igual a 30. São associados em paralelo. Olha aí, na questão ele já informa que eles estão sendo associados em paralelo. É isso? Associação aplicada a uma DDP, né, que é a diferença de potencial, é igual a quanto, professor? É igual a 80 volts. Qual será a intensidade de corrente da associação? Ele quer saber o I, não é isso? Então, vai ser o seguinte, ó. Aqui eu tiro os dados para vocês, ó, R1 igual a 15, o R2 igual a 30, e a diferença de potencial, que é a DDP, não é isso? É 80, tá certo? Só que ele falou que o circuito está o quê? Em paralelo. Se tiver em paralelo, qual é a formulazinha, professor? Essa aqui, ó. R1 vezes R2, R1 mais R2, tá certo? Então é só substituir, ó. 15 vezes 30 e 15 mais 30. 15 vezes 30, 450. 15 mais 30, 45. Não é isso? Fazendo a divisão, vai ficar igual a 10, não é isso? Então, ó, a resistência, né, é equivalente em paralelo desses dois, ó, do R1 e do R2. O resultado foi 10. Ó. Mas, professor, ele está pedindo aqui a intensidade de corrente, é o I, não é isso? Então, eu vou pegar o valor, né, e vou utilizar a formulazinha do Uruburri, né? Só que aqui o resultado é resistência equivalente. Vocês estão lembrados da formulazinha do Uruburri? Que U é igual a R vezes I, não é isso? Formulazinha do Uruburri, né? Em que o U é a diferença de potencial, o R é a resistência e o I é a intensidade de corrente. Pronto, eu vou só substituir agora, pessoal, tá certo? Então vamos lá, ó. Quanto é o valor daquele, ó, 80, ó. Então eu vou só substituir, ó, 80. A resistência equivalente é o resultado daqui, ó. Foi quanto, professor? Foi 10, ó. Então coloca aqui, ó, o 10. Eu estou procurando o I, que é a intensidade corrente. Então, ó, se eu não tenho o valor, faço só repetir a letra. Tá certo? Então vamos lá. Regrazinha da matemática aqui, pessoal. Sempre que eu não tiver acompanhado com a letra, né, isso multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo e sempre vai ficar abaixo. Ó, o 10 ficou abaixo. Então vai ficar 80 dividido por 10, que seria igual a 8 amperes, que seria o item D. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Perguntem. Se não, continuamos, né? Nenhuma dúvida no chat? Tá tudo tranquilo? Tá, né? Posso continuar? Geisa disse que sim, então vamos lá. Se não, Fernandão. Então vamos aqui para a próxima. Pessoal, nós temos aqui, ó, determinar a resistência equivalente em circuito abaixo. Nós temos aqui, ó, né, o circuito elétrico. Então, a primeira coisa que poderia ser feita aqui, pessoal, eu poderia resolver em série, depois em paralelo. Poderia sim, né? Mas o que é que eu aconselho? Ó, do jeito que a gente vem fazendo com as outras, pessoal, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, que até segue um padrão, né? Primeiro eu vou resolver, ó, esses dois em paralelo, ó, o 4 e o 12. O resultado deles dois eu vou somar com o 7 e com o 10, porque eles estão em série. Tá vendo a diferença? Ó, em série, em linha reta, paralelo um abaixo do outro. Tá certo? Então, ó, primeiro eu vou resolver em paralelo, depois eu vou somar com 7 e com 10. Olha aí que coisa fácil. Né? Formulazinha, sempre eu estou colocando, mas não é necessário você estar colocando direto essa fórmula, porque, graças a Deus, você já sabe decorado, não é isso? Né? R1 vezes R2, R1 mais R2, então pronto, eu vou só substituir, ó. 4 vezes 12, ó, e 4 mais 12. Ó. 4 vezes 12, 48.
4 mais 12, 16. Dividindo, ó, 48 dividido por 16, que é igual a 3. É isso? Que é o resultado desse aqui em paralelo. Certo? Então, esse resultado eu vou somar com 7 e com 10, porque ficou o quê? Ficou em série, ó. Tá certo? Então, eu vou somar, tá aqui, ó, o 3 mais o 7 mais o 10. Tá certo? Porque o 3 é o resultado desses dois, ó, que ficou 3. Então, se elimina, ficou só o 3. Por isso que ficou tudo em série, ó. Pronto. Só somar, não é isso? 3 mais 7 mais 10, que é igual a 20, não é isso? Olha que coisa fácil, pessoal. Acho que todo mundo vai tirar 10, Deus quiser. É isso, ó. Vai ser o item A, ó. Pronto, bem tranquilo, ó. Isso aqui é fácil, pessoal. Depois que você começar a praticar resolvendo, isso aqui vocês fazem até dentro de 2 segundos, né? Bem, muito fácil. Vamos aqui para a próxima. A Samara, garantindo, a Silvana. Olha aqui essa sexta, ó. Determinar a resistência equivalente entre os pontos A e B do circuito abaixo. Tá certo? Então, ó, quando você pegar um circuito mais complexo, como esse aqui, pessoal, aí você tem que ver qual é a melhor maneira que você pode fazer para resolver, não é isso? Então, ó, o que é que eu aconselho primeiro nesse caso? Começar ó, do final para o início, ó, tá certo? Então, você vai pegar primeiro esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esses três aqui, ó. O 2, o 3 e o 5, tá certo? Eles estão em série ou estão em paralelo? Muito bem, Gabriela. Está em série, não é isso? Adriel está se garantindo, né? Geisa, Caio, Marisa, Samara, Graciele. Ana Paula está perguntando aqui por quê, né? Então vamos lá. Porque assim, ó. Porque em série, pessoal, quando está em linha reta, tá certo? E paralelo, quando ele um abaixo do outro, ou então um de lado com o outro, tá certo? Então, se você pegar ó, o circuito ó, e cortar ele nessa parte e nessa outra e puxar, ele vai ficar o quê? Em linha reta. Por isso que ele vai estar em série, ó, certo? Tá em linha reta. Ó. É o 2, ó, o 3 e o 5. Ele está em linha reta. Ele só vai ser paralelo quando ele tiver um abaixo do outro, ou então um de lado com o outro. Tá certo? Então, aqui primeiro, ó, eu vou só somar. Somar ó, 2 mais 3 mais 5, que vai ser igual a 10. Né? Eu coloquei até aqui para ficar mais fácil. Tá aqui, ó, circulei de novo. Ó, 2 mais 3 mais 5. E eu coloquei até a soma aqui abaixo. Ó. 2 mais 3 mais 5 é igual a 10. Então, esses três aqui, pessoal, vai ser eliminado, né? Isso porque o resultado da resistência equivalente foi 10, né? Como é que vai ficar o circuito, professor? Vai ficar dessa maneira, olha aí, ó. O resultado foi quanto lá, ó? Foi 10, tá aqui, a soma, ó. Então, ó, eliminei esse 2 e o 3 e o 5, ficou só o resultado, que foi 10, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, tá certo? Então, ó, ficou 10. Então vai ficar o seguinte, ó. 10 com 10 vai estar em série ou está em paralelo? 10 com 10 vai ser o quê? Paralelo, muito bem, ó, em paralelo. Por que, professor, que está em paralelo? Porque ele está de um de lado com o outro, tá vendo? Ó, 10 com o 10, ó. Tá certo? Ele não está na mesma linha, não, ele está de lado, ó. Se tiver de lado ou em cima um do outro, ele está em paralelo. Só está em série, pessoal, quando ele está em linha reta, que você vai só somar, tá certo? Então vamos lá, ó, fazendo aqui, ó, em paralelo, ó, 10, né? O 10 com o 10. A formulazinha, professor, sempre eu estou colocando, mas é necessário eu colocar? Não, pessoal. Se você já souber, já faz logo direto. Não é isso? Vai ficar ó, 10 vezes 10 e 10 mais 10, não é isso? Ó, 10 vezes 10 dá 100 e 10 mais 10 dá 20. Não é isso? O resultado de 100 dividido por 20 que é igual a quanto? 5, não é isso? Então, ó, fazendo aqui o desenho, ó, ficou dessa maneira, ó, tá aqui o 5, ó, circulando aqui para vocês. Ó.
o resultado desses dois aqui em paralelo. Certo? Está aqui ele, ó, 5. Pronto. E agora, professor, ficou em série ou ficou em paralelo agora? Se você pegar nas duas pontas aqui, no A e no B, e puxar, ele vai ficar em linha reta? Aí sim, né? Esse Adriel tá desenrolado mesmo. Aí faz só somar, não é isso, Adriel? Então vamos lá, ó. Então somando, ó, 6 mais 5 mais 4, é só somar aqui igual a 15. É fácil demais, não, é não, pessoal? Bem tranquilo, ó, que seria o item C, ó. Tá certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pergunte. Se não, não se preocupe com esse material, com a gravação, eu vou colocar lá no grupo de vocês, para todo mundo tirar 10. Vamos aqui para a próxima. Ô, Netinho, Oi, pode perguntar. Lá. mas no primeiro slide, o 2 não está em cima do 5. Eu não entendi por que foi que ele ficou em série, já que o 2 está em cima do 5. Pronto, deixa eu olhar aqui, o 2 está em cima do 5. Exatamente, isso aqui, não é esse? Pronto. Esse aqui porque é assim, ó. Só vai ser em paralelo, que nem, por exemplo, ó, esse 10 e esse 3, eles estão em paralelo, ó, 10 e o 3, que eles estão um de lado com o outro, e o circuito aqui está fechado, ó. Tá vendo, ó, fechado? Pronto, esses aqui estão em paralelo. Se o circuito estiver aberto, que nem aqui, ó, se eu pegar desse lado e do outro, tá certo? Que não tem essa fechadura aqui, ó, do circuito elétrico, certo? Embora que o 2, ó, o 2 está aqui em cima e o 3 e o 5 está aqui embaixo, tá certo? Mas se você pegar nessa ponta aqui do circuito elétrico e nessa outra, tá certo? Esse circuito aqui está em linha reta, ó, né? Se você puxar, ele vai ficar em linha reta, por isso que é colocado como em série, tá certo? Então, ó, ele só vai ser em paralelo quando o circuito estiver aqui, ó, fechado e um abaixo do outro, então de lado. Tá vendo aqui, ó, o 2, o 3 e o 5, ó, está na mesma linha, ó, tá certo? E nessa parte aqui, ele está em série, que vai só somar. Deu para entender ou não? Deixa eu olhar aqui. Sim. Posso continuar? Posso? Pode, né? Então vamos lá, ó. Tá certo? Então ele vai ficar em séries. Você vai somar, tá certo? Só vai ser em paralelo. Se eu fazer aqui um desenho para se você entende melhor. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Paralelo, ele vai ter que ficar dessa maneira, ó. Um abaixo do outro. Pronto, isso aqui é em paralelo. Um abaixo do outro, tá certo? Ou então assim, dessa maneira, ó. Que vai ser de lado, né? Pronto, as possibilidades que pode ser em paralela, um abaixo do outro, ou então de lado, tá certo? Se ficar dessa maneira, pessoal, do jeito que tá aqui, ó, embora que o formato esteja diferente, ó, em série, ó, tá assim, aí vem o circuito, e vem fazendo dessa maneira, embora que tenha outro resistor aqui na frente, ó, tá certo? Então temos aqui, ó, o ponto A e o ponto B, ó. Pronto.
Se você pegar aqui no ponto A e no B e puxar ele, pessoal, puxando assim uma corda, né, esse ele vai o quê? Ele vai esticar, ele vai ficar em linha reta. E se ele ficar em linha reta é porque ele está em série. Então você vai só somar. Tá certo? Vamos aqui à próxima. Sétima questão. Então, pessoal, em relação a resistores, foi esses exemplos, tá certo? Agora o exemplo de geradores, tá certo? São 3 exemplos de geradores que vai cair praticamente na prova. São o quê? Resistores e geradores. Os exemplos de resistores são esses 6 que eu passei para vocês. Se você aprendeu esses 6, pessoal, dá para tirar 10 tranquilo na prova. E esses outros 3 vai ser sobre geradores, tá certo? Então, preste atenção que só falta mais isso que vai dar certo. Então, se você aprender essa revisão, é 10 tranquilo. Então, vamos lá, ó. As 3 questões de geradores vai ser o seguinte, ó. A sétima. Um grande gerador fornece ao circuito ao qual está ligado a DDP. Quando falar esse nomezinho, ó, DDP significa diferença de potencial, representado, pessoal, para a letra U. Não esqueça, viu? Ó, letra U. É quanto? 200 volts. Ele é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Quando falar corrente elétrica ou intensidade de corrente, é representado pela letra I, ó, não esqueçam. E sua resistência interna é de quanto? 5 ohms. Ele aqui já avisa, ó, resistência interna, que é o Rzinho minúsculo. Não esqueça, resistência interna é o R minúsculo. Tá certo? Então, eu vou pegar, e o que é que eu aconselho a vocês? Tira primeiro os dados, pessoal. Fica até mais fácil para você substituir na fórmulazinha, tá certo? Então, ó, tirando aqui os dados, ó. DDP, 200 volts, intensidade de corrente, 10 amperes, a resistência interna, 5 ohms. O que é que está faltando, professor? A força eletromotriz, não é isso? Que é conhecido também como o nome de FEM, pessoal. Não esqueça, tá certo? Tem muitas questões do Enem, dos vestibulares, que vai aparecer esse nomezinho aqui, ó. É FEM, não é FEI, não, é FEM, viu? Que é força eletromotriz, tá certo? Então, assim, ó, a formulazinha do gerador ó, vai ser essa aqui, ó. O U, que é o que é? A DDP, diferença de potencial. O E é a força eletromotriz, menos. O R é a resistência interna. E o I é a intensidade de corrente. Pronto, a gente está perguntando aqui quais são as formas que vai ser utilizado na prova. Pronto, vai ser o seguinte, dos resistores, vai ser a de paralelo, né? Que é aquela formulazinha R1 vezes R2, e R1 mais R2, né? Que é a paralela. E em série você faz só somar. Isso aqui é sobre resistores. Do gerador, a gente vai utilizar essa formulazinha, tá? Aqui é a formulazinha do gerador, tá certo? E fique ligado também, pessoal, pode cair uma questãozinha daquela formulazinha do urubu-ri, que eu passei até o exemplo, né? Para encontrar a intensidade de corrente, tá certo? Só são essas, praticamente essas 4 formulazinhas, né? 4, essa é 3, né? Que é a paralelo, que é a formulazinha paralela, em série que é só somar, eu nem conto como fórmula, não é isso? E tem a do urubu-ri e tem essa do gerador, e pronto. Só são 3 formulazinhas só, tá certo? Só 3 fórmulas, não dá para tirar 10 tranquilo. Então vamos lá, só substituir a fórmula, na formulazinha, ó, pelos dados. A DDP é quanto, professor? É 200, tá aqui eu coloquei, ó. A força eletromotriz, estou procurando, faz só repetir a letra. O menos é da fórmula. A resistência interna, ó, tá aqui, ó, é 5. Então substitui, ó, 5. E a intensidade de corrente, professor, tá aqui, ó, é 10, ó. Então substitui, ó. Então vou fazer o seguinte, ó. Repete o 200, repete o E, que é a representação da força eletromotriz, né? Multiplica, ó, 5 vezes 10, 50, tá certo? Uma observação, ó, sempre que os números ou as letras vão para o outro lado da igualdade, pessoal, ele vai com o sinal trocado, tá certo? Não esqueça a regrazinha da matemática, tá certo? Então vai ficar, o E tá positivo, ele vai para o outro lado da igualdade, ele vem negativo, ó. O 50, né, ele está negativo, né, que é menos 50, permanece do mesmo lado da igualdade, permanece com sinal negativo.
O 200 está positivo, vem para o outro lado da igualdade, ele vem negativo. Então, para mim tirar esse sinal negativo, pessoal, da força eletromotriz, não é isso? Eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1, tá certo? Para tirar esse sinal aqui, ó. Então, você vai fazer o jogo do sinal, né? Regrazinha da matemática, não é isso? Então, faz o seguinte, ó. Menos com menos vai ser o quê? Mais, ó. Por isso ficou positivo. Menos com menos vai ficar mais, ó. Por isso que o 50 ficou positivo. E menos com menos vai ficar mais. Por isso que o 200 ficou positivo. Então, aqui, ó, só somar, ó. 50 mais 200, 250. Olha que coisa fácil, pessoal. É só marcar a questão e tirar o 10, não é isso? Então, seria o item C, ó. Tá certo? Vou até aqui marcar para vocês que seria o item C, ó, 250. Pessoal, tem dúvida, pergunta. Bem fácil, tranquilo, tá? O item C, ó. Certo? A Larissa pergunta, sempre vai ser por menos 1? Sim. Quando você for multiplicar a equação, multiplica sempre por menos 1 para tirar o sinal negativo da letra, não é isso? Toda a equação, tá certo? Regrazinha da matemática, não esqueça. Ó, a oitava questão. Um gerador com o nome aqui, ó. FEM. É FEM, não é FEI, tá certo? Ó. Força eletromotriz, ó. É de quanto? Ó? 50 volts. Não, então isso aqui, ó, 50 volts é a força eletromotriz, é representado pela letra E, ó. Mantém entre seus terminais a DDP. O que, é que significa DDP, professor? É a diferença de potencial, né? Que é representado pela letra U, que vai ser igual a quanto? A 40, não é isso? Ó? Sabendo que a resistência interna, aqui o nomezinho, ó, o gerador é de 5 ohm. Então, se a resistência interna é representada pela letra R minúsculo, tá certo? Determinar a corrente que passa por ele, né? Ele quer saber o que, professor? A intensidade de corrente, ele quer saber o I, tá certo? Então, você tira os dados e substitui na forma bem tranquila. Olha aí, ó. A força eletromotriz é 50, a DDP 40, resistência interna, 5 ohms, está faltando a intensidade de corrente, que é o I. Ó. Fórmulazinha do gerador, ó, é a mesma formulazinha, pessoal, não tem erro. Né? U é igual a E menos R vezes I. Ó. Então, substituindo, quanto é o valor do U, professor? Está aqui, ó, 40. O valor do E, que é a força eletromotriz, ó, 50. Então, substitui. Ó. Repete o sinal de menos, que é da fórmula. Quanto é o valor da resistência interna, que é o R? É 5. Tá faltando o quê? Tá faltando o I, que nós estamos procurando, não é isso? Então, fala o seguinte, ó, multiplicando, ó, 5 vezes I dá 5I, tá certo? Só porque isso aqui, ó, tá negativo. Se eu colocar do outro lado da igualdade, ele vai o quê? Ele vai positivo, ó. Tá aqui, ó, 5I, ó, positivo. O 50 tá do mesmo lado da igualdade, permanece positivo. O 40 tá positivo, vem para o outro lado, ele vem negativo, ó. Tá certo? Então vai ficar, ó, 5i é igual, ó, 50 menos 40 é 10, ó. Não é isso? Então, relembrando a regrazinha da matemática, sempre que um número estiver multiplicando uma letra, não é isso? Ele vai para o outro lado dividindo e sempre vai ficar abaixo, ó, 5 abaixo. Ó. 10 dividido por 5 é igual a 2, que seria o item B, ó. Tá certo? Olha aí, pessoal, que coisa fácil, não é isso? Tá certo, pessoal? Tem alguma dúvida? Só são 3 formulazinhas da prova, dá para tirar 10 tranquilo. Tá certo? Vamos aqui para a última questão, pessoal. Nona, não é isso? Tá quase na hora do almoço, tá? O Adriel tá... tá aperreado, tá, Adriel? Adriel. Calma, Adriel, que vai Mas dar a aula tá certo. tão boa, né, Tico? Não dá nem fome. E, vamos lá, continuando. Ó. Nona e última questão. Calcular a força eletromotriz, tá certo?
Aqui, ó, FEM, né? O nome FEM. É FEM, não é FEI, não, é FEM. Mas se você quiser lembrar do seu colega, né? A fórmula do meu colega que é bem feinho, né? Você lembra, ó, que é FEM, que é força eletromotriz, né? De um gerador de resistência, né? Quanto é a resistência? 0,5 ohm, não é isso? Sabendo que ele fornece a corrente de 2 amperes, não é isso? Que é a intensidade de corrente. Para um circuito de resistência interna de 5 ohms. Pessoal, muito cuidado nessas questões. Ó. Se aparecer duas resistências, observe. Uma resistência vai ser o R maiúsculo. O que significa ser o R maiúsculo, professor? Significa que a resistência do circuito elétrico é a resistência total, tá certo? E o outro ó, vai ser a resistência interna. Quando for a resistência interna, ele vai avisar aqui na pergunta, que vai ser o que, professor? Vai ser o R minúsculo, tá certo? Então, ó, R maiúsculo é a resistência total do circuito elétrico e a resistência interna é a resistência com R minúsculo, né, do circuito elétrico. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Então, ó, o que é que eu aconselho para vocês? Tire os dados, pessoal, e depois só substituir na fórmula e ganhar o 10 na prova, não é isso? Então, vamos lá, ó, tirando aqui os dados para vocês. Ó. Força eletromotriz, né? É o E que eu estou procurando, eu não sei quanto é. A resistência total, né? 0,5 ohm. A intensidade de corrente do circuito é 2 amperes. E a resistência interna, 5 ohm. Tá certo? Então, ó, primeira coisa, eu vou utilizar a formulazinha do Urubu-Rio, ó, né? Isso que U é igual a R vezes I, né? Porque nessa fórmula aqui, pessoal, nós temos que utilizar a resistência total. Tá vendo aqui, ó? Observe aí, ó, o R maiúsculo, que é a resistência total. Por isso que eu tenho que utilizar a formulazinha do Urubu-Rio, tá certo? Então, ó, substituindo, ó, a DDP, que é o U, vai ser quanto, professor? Eu tenho aqui? Tenho não, então repete a letra. Se não tiver, pessoal, não fique apavorado, não. Repete a letra. A resistência total aqui, professor, é 0,5. Então, você coloca 0,5. Vezes a intensidade de corrente. Está aqui, ó, 2 amperes. Pronto. Então, vou multiplicar. Ó, 0,5 vezes 2, que é igual a 1 volt. Não é isso? Que é a diferença de potencial. Então, ó, mas professor, eu estou querendo é a força eletromotriz. Então, vamos pegar esse valor, né, e substituir na formulazinha do gerador elétrico. Aqui é a formulazinha, ó. U é igual a E menos R vezes I. Não é isso? Ou formulazinha, né? Dá para até sonhar de noite, né? Resolvendo as questões, né? Então, ó, substituindo, ó, o valor da diferença de potencial, que é 1, ó, faz só substituir, ó. A força eletromotriz eu não tenho, repete a letra. O sinalzinho da fórmula negativo, repete. A resistência interna, tá aqui, ó, 5 ohm, substitui. E a intensidade de corrente é 2, então tá aqui ela. Então, resolvendo, ó, repete o 1, repete o E, que é a força eletromotriz, e vou multiplicar, ó, 5 vezes 2 dá 10, tá certo? Então, relembrando, pessoal, a regrazinha da matemática, tá certo? Sempre que o número ou a letra mudar de lugar, pessoal, ele vai trocar o sinal, tá certo? Se ele for para depois do lado da igualdade. Então, vai ficar o seguinte, ó. O E está positivo, ele vai para o outro lado negativo, certo? Menos 10, ele está do mesmo lado da igualdade, então ele não vai trocar de sinal, permanece o mesmo, ó, menos 10. O 1, pessoal, ele está positivo, ele vai para o outro lado da igualdade, ele vem negativa, por isso que ele ficou por menos 1 aqui, ó. Tá certo? Então, ó, regras da matemática. Sempre que a letra, pessoal, estiver do outro lado e estiver negativo, a gente vai multiplicar toda essa equação por menos 1, para tirar esse sinal negativo. Mas como é que eu vou fazer isso, professor? Eu vou multiplicar por menos 1, tá certo? Fazendo o jogo do sinal, não é isso? Regras da matemática, vamos lá, ó. Menos com menos, ó, menos com menos vai ser mais. Por isso que o E está positivo, ó. Menos com menos dá 10, dá positivo. Por isso que o 10 está positivo. Ó. Menos com menos dá mais, por isso que o 1 está positivo. Olha aí que coisa maravilhosa. Só somar, não é isso? Ó, 10 mais 1 que é igual a 11, não é isso?
Eita, quais seria 12, né? Mas foi 11. Então, ó, seria o item A, ó, tá certo? E seria o item A, 11 volts. Pessoal, dúvida na questão? Dá para tirar 10 ou não? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Sim ou não? Agora é a hora, pessoal. Certo? Tá pra... Fernando. Então, assim, pessoal, por hoje é só. Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês, tá certo? Quem aprendeu essa revisão dá para tirar 10 tranquilo. Eu acho que não precisa nem estudar de tão fácil que tá certo? Professor, Oi, pode falar. resolve essa questão aí, a primeira da atividade. Eu não tô conseguindo, não. Tá certo, eu vou fazer o seguinte, da atividade que eu enviei para vocês, né? Ela é Uhum. teórica, é? É, atividade. Pronto, é porque eu não tô com ela aqui no momento. Mas faz o seguinte, ó, coloca no meu privado que eu lhe ajudo a responder, tá certo? Pode ser? Tá bom. Tá certo? Ou então coloca lá no grupo, não tem problema não. Eu explico para vocês lá mesmo, tá certo? Quem tiver dúvida, tanto do conteúdo como da atividade, pode me perguntar que eu ajudo vocês a fazer, tá certo? Então pronto, pessoal, até a próxima. Dá para tirar 10 tranquilo. Estudo por isso aqui que eu vou colocar para vocês lá no grupo, tanto a aula gravada como os slides, tá certo? Então até a próxima. Obrigado a todos. Obrigada, tenha um bom dia. Tchau, Fatinha. Até a próxima. Tchau, se Deus quiser.